Voltamos para a última parte, agora a última mesmo, que não deu para fazer tudo num vídeo só. A última parte das relações desarmônicas entre indivíduos de espécies diferentes, interespecíficas, tá legal? Isso aí também são chamadas de relações comunitárias, não relações populacionais. Populacionais, indivíduos da mesma espécie, tá? Então vamos lá. Nós temos o número 13, na sequência que você já deve ter no seu caderno, você vem assistindo a sua sequência de aulas. Número 13 é o parasitismo. No parasitismo, um se alimenta de partes do outro sem a intenção de matar. Acaba matando, mas essa não é a intenção. Porque se aquele hospedeiro morre, ele vai ter que procurar um outro hospedeiro. Então nem é vantagem. E uma outra coisa importante, dentro do parasitismo, os parasitas são, na sua grande maioria, altamente específicos. Tá legal? Ascaris lumbricoides, lombriga. Lombriga só tem no humano. Ah, mas eu vi um cachorrinho que eu peguei e fiz o tratamento nele, deu um vermil, saiu um monte de lombriga. Aquele é um outro tipo de verme, mas não é o Ascaris lumbricoides que acontece no humano. Tá legal? Então os parasitas, eles se alimentam de partes do outro sem ter a intenção de matar e, olha, são específicos. Isso é uma coisa interessante para a sua prova. Se eles são específicos, eles utilizam muito isso nas lavouras para controlar pragas. Eles jogam nessas lavouras os parasitas das pragas. Então, se eles são específicos, esse parasita vai chegar nesse animal que tem que ser eliminado, começa a parasitar ele e mata ele. Quando ele mata, o que acontece com esse parasita? Se não tiver um outro hospedeiro, ele morre junto. O nome disso é chamado de controle biológico. Então, controle biológico. Questão de prova. O que é mais eficiente colocar para controlar uma praga? Um predador ou um parasita? Resposta: um parasita. Justifique sua resposta, porque eles são específicos e morrem junto com os seus hospedeiros. O predador não. Ele vai chegar lá, vai ter alimento pra caramba, ele come, daqui a pouco ele vai ter fome de novo e ele passa a comer outras coisas, porque o predador não é específico. Tá legal? Bom, aqui nós temos duas relações importantes. Nós temos a relação do parasitas e dos hospedeiros. Ok? Vou colocar aqui. Bom, os parasitas, eles podem ser ectoparasitas, pelo lado de fora, ou podem ser endoparasitas, pelo lado de dentro. Um piolho é um ectoparasita. Uma sanguessuga é um ectoparasita. Uma doença de Chagas é um endoparasita. Uma malária é um endoparasita. Uma lombriga é considerada como endoparasita para nós. Tá legal? Então, nós temos os endoparasitas e os ectoparasitas. Ok? Legal. E os hospedeiros? Existem dois tipos de hospedeiros. Vou colocar da mesma cor, tá? O hospedeiro definitivo e o hospedeiro intermediário. Como é que eu vou saber qual é a diferença? O hospedeiro definitivo é onde acontece a fase sexuada da doença. Tá legal? Fase sexuada da doença. E o hospedeiro intermediário é onde acontece a fase assexuada da doença. Exemplo: esquistossomose. A esquistossomose, o ciclo dela tem dois hospedeiros, o homem e o caramujo.
No homem, acontece a reprodução sexuada do verme no seu fígado, então o homem é o hospedeiro definitivo. No caramujo, vai acontecer a fase assexuada da doença, onde as cercárias vão os miracídeos vão originar cercárias. Legal? Então, ele passa a ser hospedeiro intermediário. Só para a gente guardar assim, quase uma regra, tá? Na malária e na toxoplasmose, o homem é o hospedeiro intermediário. Qualquer outra doença, o homem é o hospedeiro definitivo. Tá legal? Malária e toxoplasmose. São os protozoários e esporozoários. O homem vai ser sempre o hospedeiro intermediário, não o hospedeiro definitivo. Bom, em alguns casos, vamos colocar aqui, ó, observação. No caso de plantas, nós temos dois tipos. Aquele parasita de planta que pega a seiva bruta e aquele que pega a seiva elaborada. Quem pega a seiva bruta é chamado de hemiparasita. Hemiparasita. E aquele que se alimenta de seiva elaborada, é o que mata mais rápido, é chamado de holoparasita. Legal? Então vamos colocar aqui, ó, seiva bruta e seiva elaborada. Ok? Fechamos então? Então, controle biológico, ecto e endo, vegetais, hemi e holo. E os hospedeiros podem ser definitivos ou intermediários. Fechado? Vamos para o número 14. O número 14, ele vai falar sobre... Deixa eu pegar uma caneta aqui. Ele vai falar sobre o amensalismo. O amensalismo pode aparecer na sua prova com outro nome. Antibiose. Aqui é quando um, sem querer, mata o outro. Ele não tinha intenção de matar. Isso acontece com uma poluição que a gente viu nos ciclos biogeoquímicos, a gente vê no ciclo da água, no ciclo do nitrogênio, que é a maré vermelha. Essas algas se multiplicam muito e liberam uma neurotoxina. Não tem a intenção de matar o peixe. Só que a toxina que ela libera paralisa o sistema neuromotor e o peixe morre. Se você estiver lá, você morre também. Tá legal? Então a gente pode colocar aqui, exemplo, maré vermelha. Vou colocar em verde aqui de novo. Exemplo, maré vermelha. O que cai bastante, gente, é isso daqui, ó. Olha só. Um fungo e uma bactéria. Esse fungo, à medida que ele vai se multiplicando e muito rápido, ele libera uma substância. E essa substância, vou colocar aqui, ó. Substância. Essa substância inibe o ribossomo da bactéria. Então, inibe a síntese proteica da bactéria. Vou colocar aqui, então. Inibição da síntese proteica. Ok? Ou seja, atua nos ribossomos. Descobriu isso aqui por acaso. Alexander Fleming descobriu isso por acaso. E ele percebeu o seguinte, que o fungo não tinha intenção de matar a bactéria, mas como ela libera uma substância que mata a bactéria, poxa, podemos eliminar essas bactérias com essa grande quantidade de substância. Essa substância então ganhou um nome. Ela vai ser contra a vida de um outro ser. Surgem então os antibióticos. Tá legal? Todo antibiótico é baseado em fungo. E o uso indiscriminado de antibióticos provoca uma morte de não todas as bactérias e essas que sobrevivem são mais resistentes contra
os antibióticos, e aí surgem as bactérias, surge não, por seleção aparecem as bactérias resistentes aos antibióticos, tá legal? Mas a antibiose é quando um, sem querer, elimina o outro, ok? O fungo não ganhou nada e não perdeu nada, a bactéria perdeu. O quê? A vida. Eita. Para a gente fechar, o número 15 está na sua sequência como sinfilia. Essa sinfilia pode aparecer com outro nome, chamado de esclavagismo. Esclavagismo é quando um utiliza o outro para trabalho escravo. Trabalho escravo, ele não recebe nada por isso. Então, nós temos, vou colocar dessa cor, nós temos formigas e pulgões. A formiga escraviza o pulgão porque o pulgão consegue retirar a seiva elaborada da folha. E aí a formiga aproveita essa seiva elaborada até o pulgão morrer. Morreu, coloca outro. Tá legal? Então, é assim um trabalho bem eficiente. Quem assistiu Vida de Inseto, lembra que a rainha, que era mãe da princesa Ata, ela tinha um bichinho de estimação pequenininho, verdinho, que ela chamava de pulcão. Na verdade, era o pulgão, tá legal? Que a formiga escraviza. Mas, se enunciada a questão disser, presta atenção, as formigas protegem os pulgões porque dependem desse alimento que o pulgão consegue fornecer, que é a retirada de seiva elaborada. Por sua vez, os pulgões não sobreviveriam sem a proteção das formigas. Qual o nome dessa relação? É esclavagismo? Não. Por quê? Porque o enunciado da questão está dizendo que a formiga protege porque depende daquele alimento. E o pulgão, sem essa proteção, não ia sobreviver, ou seja, os dois iam morrer. A resposta é o quê? Mutualismo. Então, tudo depende do enunciado da questão. Ele vai montando o enunciado da questão e você vai vendo qual a relação que vai ter e a partir dessas relações você consegue marcar a resposta certa. Tá ok? Fechado, gente? A gente fecha, então, uma boa parte da ecologia, a parte de relações ecológicas. Falou, humanos!